Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite a mim feito para participar desse curso, né? A mim foi solicitado falar sobre empoderamento a partir de novas tecnologias, e eu resolvi acrescentar a aplicação do conceito da ciência, medicina translacional, nesse entendimento. Bom, o que vem a ser a medicina translacional, qual a importância desse tema, né? A medicina translacional é uma revolução tecnológica nas ciências básicas, com um potencial bastante alto de aplicação nas áreas diagnósticas e terapêutica, que envolve genômicas e ômicas estruturais e funcionais, manipulação de células-tronco, bioengenharia com construção de protótipos, entre outros temas. Existe um considerável gap entre ciência básica e aplicada, porque nós temos um longo período entre os resultados experimentais iniciais e sua transformação em novas tecnologias em saúde. No fundo, existe um movimento da comunidade internacional na organização de grupos que são inter e multidisciplinares em pesquisa. Nós vimos isso muito atualmente nesta pandemia, né? E existe uma colaboração entre pesquisadores de área básicas e profissionalizantes, com foco no desenvolvimento de novas tecnologias em saúde. E nesta pandemia em especial, nós vimos, né, a união de vários grupos na produção, então, das vacinas em questão. Existe uma transição no desenvolvimento da pesquisa médica, né, translacional, que vai da bancada ao leito, né, como nós podemos ver aqui, que seria a fase 1, né, a pesquisa básica, descoberta, a ida da bancada ao leito, né, para o tempo 2, né, que seria do leito à prática. Então, nesse intervalo, existe a pesquisa clínica com protocolos, estudos epidemiológicos, né, para passar, então, para essa fase 2, chegando, então, praticamente no atendimento clínico, né, com resultados de qualidade, né, no cuidado do paciente e na disseminação de boas práticas, né, da medicina, né. Vimos uma evolução muito grande nesse sentido, nesta pandemia, na descoberta dessas vacinas e o entendimento dos tratamentos, né, sobretudo, e a introdução da telemedicina. Quais são as perspectivas para a abordagem terapêutica no século XXI? A abordagem precoce de pacientes de risco, onde abrange estudo epidemiológicos molecular e a descoberta de novos biomarcadores, né? A individualização dessa terapêutica para otimizar resultados e reduzir efeitos adversos e custos, com a farmacogenômica e a farmaco-omics. E a utilização de drogas inteligentes que atuam em sítios específicos do organismo. E a medicina regenerativa, com a terapia celular, e ainda a medicina regenerativa, onde pesquisadores desenvolvem matéria-primas que estão na fronteira do conhecimento para a fabricação de próteses, placas, parafusos, a serem utilizadas em implantes cirúrgicos com o objetivo de substituir partes do corpo, como ossos e cartilagem, em pessoas que sofreram traumatismos. Todas essas estratégias passam por validação clínica e existe um grande desafio, então, para a universidade. A fenômica da doença, a descoberta de biomarcadores no contexto da medicina translacional, abrange, então, todas as ômicas da vida, os sistemas de biologia, os sistemas estruturais, a bioinformática, sobretudo, e a biologia computacional. Uma vez identificados esses marcadores, esses biomarcadores, eles trabalham para um diagnóstico precoce de uma doença, para a avaliação da eficácia de uma droga, o prognóstico de uma doença, a toxicidade, né, e a decisão a ser feita no tratamento desse paciente. Mas cabe lembrar a todos, né, que a medicina translacional, ela também passa da bancada para a medicina de exploração,
que é um conceito que é muito aplicado pela NASA. A Pesquisa Translacional de Ciências da Vida da NASA para missões de exploração e habitação humanas. Vocês podem ver nessa figura aqui que essa pesquisa para exploração e habitação humanas em outros planetas, ele passa por um caminho, né, que vai da aplicação das descobertas na básica, passando pela saúde humana, chegando à exploração, mas muitas vezes esse caminho, ele faz um caminho inverso, retornando, então, as pesquisas básicas, muitas vezes, para entender melhor o que se obteve quando materiais são levados ao espaço, retorno, e aí é necessário entender as alterações que ocorreram. Só para dar um exemplo para vocês, os biomarcadores, né, que são muito utilizados para diagnóstico e prognóstico, né? Por exemplo, aqui é um exemplo hipotético, existe um câncer coloretal, o que acontece? Descobre-se biomarcadores para esse câncer, que pode ser um prognóstico ou um diagnóstico ou um acompanhamento da doença, e, de uma certa forma, um biomarcador, ele pode ser fundamental para, então, por exemplo, a implementação de um medicamento integrado e personalizado, possibilitando, assim, a avaliação individual de terapias direcionadas e a resposta, então, a medicamentos. Nós podemos citar, por exemplo, um projeto PIP da FAPESP, que tem uma parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que ele existe, esse PIP, com o objetivo de produzir próteses ortopédicas com as ligas nióbio-titânio, titânio-nióbio-zircônio para fusão seletiva a laser. Foram feitas as primeiras peças, foram fabricadas e impressas em 3D, e numa segunda fase já se concentra na manufatura aditiva, ou seja, na fabricação e caracterização de próteses, por exemplo, de quadril, placas angulares de fêmur. Só para vocês terem uma ideia, que, então, as novas tecnologias exigem uma fusão e uma união de vários grupos, né? Nós temos o financiamento pelo PIP da FAPESP, nós temos a parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, nós temos ainda a participação da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap, que tem tido um papel brilhante agora na interação entre a indústria e a academia, a Associação da Assistência à Criança Deficiente, o Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, como vocês veem, a inovação tecnológica passa por esses caminhos. E isso é muito importante, em especial para residentes em ortopedia ou cientistas na área de ortopedia, visualizar a importância de se fazer associações para se obter uma inovação e colocar no mercado uma inovação tecnológica. Bom, a ciência translacional em saúde tem alguns pilares de organização desse sistema, tem a governança, que é uma gestação centralizada, buscando a integração e eficiência, a infraestrutura adequada, com suporte ao investigador, desde o delineamento do projeto, execução, análise final de dados, informatização de todos os dados clínicos, laboratoriais e de imagens gerados na instituição, com prontuário eletrônico, imagens, labs, omics, banco de espécimes biológicos e integração da comunidade científica local com outras universidades no Brasil e no exterior. Mas a adoção de novas tecnologias de saúde, que inclui, no caso, também a telemedicina, nós temos visto atualmente, tem um perfil que vocês podem ver aqui nesse gráfico, né? Um perfil de adesão a essas tecnologias, né? Nós temos os indivíduos inovadores, que são entusiastas, e os primeiros a aderir a uma tecnologia nova são esse
esse pessoal inovador, eles são influenciadores, mas olha, pasme, representam cerca de 2,5% dos profissionais. Nós temos os primeiros adeptos, né, que são visionários e mesmo desconhecendo a tecnologia, eles aderem, representam em torno de 13,5% dos profissionais. Eles têm os inovadores com referência e buscam utilizar a inovação como fonte de vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Entre os primeiros adeptos e a maioria inicial e a maioria tardia, nós temos um abismo, né? Existe um salto aqui dos primeiros adeptos para a maioria inicial, que são pragmáticos, né? Representam 34% dos profissionais e adotam a inovação somente após verificarem que tal produto tem histórico de sucesso. Eles compram a tecnologia pela capacidade que ela tem de viabilizar negócios. São aqueles que, percebendo o movimento da adoção dos demais, também querem fazer parte. Maioria tardia, que são conservadores, representam outros 34% e não veem vantagens em adotar a tecnologia, principalmente considerando o retorno sobre o investimento. Esses valorizam a funcionalidade e praticidade do produto. E são muito sensíveis ao preço dessa tecnologia, né? Mas, no final, eles se rendem à cultura dessa nova tecnologia. E os retardatários, que são céticos e representam cerca de 16% dos profissionais, nós podemos ver aqui no final dessa curva, em roxinho, que são inseguros em adotar as novidades, não gostam de experimentar coisas novas e não seguem modismos. Mas, mesmo sendo tradicionalista, conseguem realizar da mesma forma e só adotam, então, a inovação quando não tem outra alternativa. Isso nós vimos muito atualmente nessa pandemia com a utilização da telemedicina. Mas a medicina, na era translacional, na era das mídias sociais, uma pesquisa em comunidades científicas e clínicas, quando eles foram indagados, foi feita a pergunta: quais as fontes que você utiliza para acompanhar notícias científicas? Verificou-se que a grande maioria não utiliza as mídias sociais, né, como Twitter, LinkedIn, Facebook, né, seria, né, mais ou menos, de uma certa forma, estranho, mas a grande maioria usa os jornais, os websites, para, então, entender as novidades. E uma outra pergunta que foi feita, se as mídias sociais podem contribuir para diminuir a distância entre a descoberta científica e sua tradição para a aplicação médica. Então, a grande maioria achou que sim, e uma grande parte, talvez. Nós vimos nessa pandemia quão difícil é os cientistas, a ciência, passar para a sociedade de forma correta o entendimento de tudo isso, considerando, sem dúvida, as notícias falsas que ocorrem, então, nessa mídia. Mas qual, então, é o futuro da ciência e da saúde global? É a colaboração que nós estamos vendo atualmente nessa pandemia, na corrida, então, atrás das vacinas. Mas eu quis mostrar aqui, então, um momento na Unifesp, que eu considero histórico, que é a pesquisa visando a inovação tecnológica, né? A expansão da nossa universidade teve importância para a excelência acadêmica da instituição. E como universidade plena, ela catalisou novas oportunidades de pesquisa, né, e desenvolvimento, com novas abordagens temáticas, né, e criaram-se edifícios de ciência translacional para isso. E como dar um salto na qualidade da produção do conhecimento e caminhar para a pesquisa e desenvolvimento de saúde. Sobretudo, se necessita de mecanismos de gestão do sistema, de geração de conhecimentos e formação de recursos humanos na área de saúde, e novos mecanismos de articulação entre os pesquisadores é muito importante, tornando sistêmica a abordagem interdisciplinar e multiprofissional. Bom, os objetivos da medicina translacional foi tornar, então, o programa de pós-graduação, tornar sistêmica na nossa instituição a colaboração entre grupos de pesquisas básicas e aplicada, auxiliar na identificação de competências para
que possam ser articuladas de forma sinérgica entre os grupos de trabalho interdisciplinar, e também nós podemos dizer na capacidade de organizar coortes longitudinais de pacientes atendidos no complexo do Hospital Universitário e Unifesp e integrá-las aos projetos de ciência translacional. Esse objetivo do modelo da medicina translacional na Unifesp como um todo, não só no nosso programa, foi exercitar a discussão de articulação dos pesquisadores para responder às demandas externas relacionadas às prioridades sociais e econômicas, e articular a Unifesp com sistemas públicos e privados interessados no fomento de projetos de desenvolvimento de novas tecnologias em saúde. A linha de evolução do conhecimento na universidade, isso nós vimos aplicado na nossa pandemia, né, passa por estudos de fase 1, fase 2, estudos T1 e T2, no tempo 1 e 2, que acontece com moléculas e células e órgãos e tecidos, que é uma zona de conforto para a universidade, mas, sobretudo, o grande desafio da universidade, que nós passamos por ele nesta pandemia, com os estudos na fase 3, né, da vacina da AstraZeneca, com a doutora Li, o que acontece? Esse é um grande desafio para a universidade, né, que é a adoção de políticas para usar e o impacto para a população, e nós vivenciamos isso na nossa universidade. A pesquisa em ciência translacional, formação profissional visando novas tecnologias na pós-graduação, cria um ambiente físico e intelectual necessário para as atividades de pesquisa clínica e translacional. Cria uma qualidade e eficiência na gestão centralizada dos dados de pesquisa clínica, promove a formação de lideranças em pesquisa clínica translacional, integra e organiza recursos de pesquisa básica e clínica na universidade, com vista ao desenvolvimento de novas tecnologias em saúde, e articula a universidade com sistemas públicos e privados interessados no fomento e financiamento da tecnologia em saúde. E, sem dúvida, é necessário e é interessante a universidade articular e estimular a formação na prática da telemedicina para todas as áreas de saúde no futuro. Isso é muito importante. Nós devemos lembrar que hoje nós já temos uma grande inclusão de residente fazendo pós-graduação para crescer, e estudantes que fazem a pós-graduação, médicos que fazem a pós-graduação, visando a implantação de novas tecnologias. Bom, quais as dificuldades para a estruturação de uma unidade de informática biomédica translacional aplicada também à telemedicina no âmbito do atendimento no hospital universitário? Existe uma complexidade técnica, com registro de saúde, confidencialidade, segurança, interoperabilidade e semântica. Questões políticas, não tenha dúvida, da cooperação e apoio do sistema, questões éticas, acesso hierarquizado a dados, harmonização e consentimento informado, e, sobretudo, logicamente, administrativo e financeiro para que isso aconteça. Na formação e contratação de bons profissionais na área de informática, para a pesquisa translacional, é necessário especialista em estudos de ômicas, médicos com expertise de desenho de ensaios clínicos, validação de testes diagnósticos e epidemiologistas para estudos de base populacional, T3, T4, como nós vimos nessa pandemia nos testes da vacina da AstraZeneca. Foi muito bem conduzido. Na telemedicina, seguramente, deverá ter profissional experiente na infraestrutura das tecnologias de informação e comunicação que assegure a integridade das informações, guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional. Então, o grande desafio na formação para a gestão de novas plataformas tecnológicas seria a necessidade da formação em telemedicina, já na graduação para os cursos de medicina, evidenciando a ética para esse tipo de atividade, visando a integridade das informações, manuseio, confidencialidade, privacidade, sigilo
profissional, e no que concerne a medicina translacional, na descoberta de novas tecnologias que possam ser aplicadas ao paciente, necessitamos, logicamente, de pessoal especializado que ajude, né, a tocar essas plataformas no sentido de ter uma aplicabilidade no futuro para a população. Para terminar, eu queria salientar, vocês estão vendo nessa figura uma cantora lírica, né? Ela vai ter o seu sucesso somente se houver uma sinergia de toda a orquestra e o coro, que trabalhando com ela, vai, então, levá-la ao sucesso. Então, o sucesso de uma pesquisa, o sucesso de uma telemedicina vai depender da orquestração e sinergia de várias pessoas, de vários profissionais, né? Para que haja um benefício para o paciente, que haja um benefício para a sociedade em geral. Dessa forma, eu termino minha apresentação e agradeço a todos.